Alguns rostinhos aqui eu não conhecia, mas a maioria eu conheço todos, né? Já nos encontramos outras vezes. Graças a Deus. E hoje temos a Denise aqui conosco. Amém. E a Aninha está muito feliz. Amém. Graças a Deus. Nós estamos felizes. Amém. E ela também está feliz. Amém. Está orando, vamos orar, entregar a mensageira do Senhor nessa tarde, para que o Senhor venha usá-la poderosamente e que a palavra de Deus, que o Senhor colocar na boca dela, Sim, ó Deus. venha de encontro a cada necessidade. Cada um de nós aqui tem uma necessidade. E o Senhor estará preenchendo nesta tarde. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, me encontro aqui em Tua presença. Nós nos encontramos aqui, Senhor, para estar, Senhor Deus, nos chegando mais perto de Ti. Senhor, neste momento, ó Deus, entrego a vida da Denise em Tuas mãos. Deus. Senhor, venha usar, Senhor Deus, a boca da Tua filha, Senhor, para que venha ministrar os nossos corações. Senhor, que ela não fale dela mesma, mas que ela seja usada pelo Divino Espírito Santo, Senhor. Venha usá-la para que possamos sair cheias de Ti, Senhor. Senhor, que possamos, Senhor Deus, diminuir cada vez mais e que venhamos a crescer somente, Senhor Deus, diante de Ti. E que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, venha nos dar esse crescimento, Senhor. Obrigada, Deus, por cada vida nesta tarde. Venha, Senhor Deus, estar ministrando, Senhor. Venha também, Senhor Deus, no demais, no decorrer, Senhor Deus, desta tarde, que o Senhor venha se fazer presente. Obrigada por Aninha ter aberto a porta dela, Senhor Deus, para nos receber. Que a unção de Deus seja sobre a vida da Denise, que a unção de Deus seja sobre o sacerdote dessa casa, Senhor. Que a unção de Deus seja sobre cada um habitante aqui, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica você. A paz do Senhor, amadas. É um prazer muito grande estar conhecendo mais irmãs, né? Elas duas, vocês, que algumas aqui a gente já convive mais tempo. E já tem algum tempo que eu tenho sentido vontade de vir para participar desse encontro de amigas, que a Aninha sempre me chama. E hoje chegou o dia, né? Graças a Deus. Estou muito feliz com essa oportunidade. E eu queria compartilhar com vocês uma palavra que ela não é muito assim conhecida, não é muito falada, mas está na Bíblia. E ela tem um contexto maravilhoso que eu queria compartilhar, porque tem a ver com este encontro de amigas, porque quando a gente fala de encontro de amigas, a gente está falando de amizade, a gente está falando de companheirismo, a gente está falando assim de nós nos confraternizarmos, de nós conversarmos, de ter um momento nosso, né, de mulheres, porque a nossa vida, eu sei que a de vocês também, é muito atarantada, com tantos afazeres, né? Nós somos, às vezes, envolvidas com compromissos dentro de casa, fora de casa, trabalho, aula, cuida do filho, faz comida, enfim, uma infinidade de atividades. Quando a gente encontra uma oportunidade de se arrumar um pouquinho para ter um encontro só para nós, né? Sem interferências extras, a gente realmente tem que se soltar, a gente tem que ficar à vontade, porque é uma coisa de Deus para nós, né? Nós precisamos disso, a gente precisa disso, do acolhimento de uma para com a outra, dessa comunhão, de conhecer pessoas novas, de trocar experiências, de uma contagiar a outra, né? E a gente tem um personagem na Bíblia que ele não é muito comentado, não é muito falado, mas traz assim uma lição muito grande para nós, né? Se vocês puderem abrir, 2 Timóteo 1, 16, 17 e 18, que nos diz assim, 2 Timóteo 1, né, o primeiro capítulo, 16 a 18, nos diz assim: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me deu ânimo e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, quando veio a Roma, diligentemente me procurou e me achou.
O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quantos serviços prestou em Éfeso, melhor o sabes tu. Ele está falando aqui para Timóteo, a respeito deste amigo, que não era muito conhecido, não tinha um grande currículo, não estava no meio dos seguidores dele, era apenas um membro de uma igreja que tinha uma família, mas que naquela hora de prisão, porque Paulo estava preso, né, ele estava encarcerado, e de lá do cárcere ele está escrevendo para Timóteo. E no cárcere ele estava, segundo a história, os historiadores, né, quando você saía vivo de lá, você saía com muitas enfermidades, porque era sombrio, era úmido, era abandonado, a alimentação era precária. E quando saía vivo, quando não, era martirizado, né? Saía para morrer, como foi o caso do apóstolo Paulo mesmo. Então, ele tem um nome que não é muito bonito. Você não colocaria, acredito, esse nome no filho seu, ou no neto seu, né? Onesíforo, um nome muito feio. A gente até acha muito estranho, né? Quando você assiste aquelas programações da Record com aqueles filmes que são baseados em histórias da Bíblia, você fica assim, nossa, quantos nomes feios, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas ele tem um significado muito lindo, né? Onesíforo quer dizer aquele que é útil. Olha só. Olha que significado lindo. Aquele que é útil. E outra coisa, ele era membro de uma igreja, a igreja de Éfeso, né? A cidade dele era a capital da Ásia Menor, que era um centro de idolatria e de ocultismo. Então, observe vocês que a cidade onde ficava a igreja de Éfeso tinha inclusive aquele culto à deusa Diana, ao deus desconhecido, todos nós sabemos bem da história, né? E esse templo da deusa Diana era muito famoso. E nessa cidade também tinha uma das 7 maravilhas do mundo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que era, como é que é o nome? Ai, gente, peraí que eu vou me lembrar. Havia muitas coisas lindas que marcavam a cidade de Éfeso. Ah, sim, os jardins suspensos. Alguém já ouviu falar nisso? Eram aqueles prédios enormes e nas bordas dos prédios ficavam jardins de verdade. Jardins de verdade. Eles plantavam e aquilo era cultivado, era assim, eles regavam, né? E aquelas plantas cultivavam e você olhava de longe, você via assim, plantações lindas, árvores lindas ao redor, né, aquelas arquiteturas lindas. Assim, eu não sei se vocês já viram isso na televisão, mas era uma das 7 maravilhas do mundo. Aqueles jardins suspensos, eles ficavam no alto, né, no ar. Assim, parecia que você ia cair de lá, mas eles estavam bem fundamentados, né? Na varandinha lá você ficava ali, você parecia que estava assim, numa praça com muitas árvores, mas você estava no alto. Era uma das 7 maravilhas do mundo. Vocês veem como era o homem, né? Inteligente, criativo, as coisas que eles faziam, né? Tudo isso entrou para a história. E também, veja bem, esse homem se converteu a Cristo com toda a sua família. Isso está escrito nesse capítulo. Toda a família de Onesíforo também se converteu. Então observe que ele era um homem que tinha uma certa estrutura e um certo fundamento espiritual. Ele era firme, ele conhecia a palavra, né, e guardava essa palavra no seu coração. E ele era uma referência para a própria família, tá, gente? Sua marca distintiva, ou seja, a qualidade mentora dele, era a misericórdia. Ele era misericordioso. O que ele fez não foi pedido a ele para fazer. Ele o fez voluntariamente. Voluntariamente. E observe que ele não pediu para colocarem o nome dele lá na história da Bíblia. Gente, coloque meu nome aí para que eu seja colocado como alguém muito importante. Meu nome é Onesíforo, eu fiz isso, isso e isso por Paulo. Não. Quem está relatando a experiência que viveu com Onesíforo é o apóstolo Paulo. Ele que se lembrou das misericórdias demonstradas a ele através desse homem. E geralmente no encontro de amigas assim, de mulheres, de culto de senhoras, a gente fala sempre de mulher, né?
Esté, a gente fala de Ana, a gente fala de Débora, não é verdade? Mas eu senti uma vontade muito grande de falar do Onesíforo hoje, por causa do objetivo da Ana com esses encontros, né, Ana? Você tem vontade de compartilhar o melhor de Deus com as suas amigas. Você abre as portas da sua casa para receber amigas, para serem abençoadas com a palavra. Amém. Então, você é o nosso Onesíforo hoje. Amém? Ela é a mulher que fez cumprir o que nós estamos pregando aqui hoje, né? Através da lembrança de Paulo, pelo benefício que ele recebeu do Onesíforo. E veja bem, Paulo estava vivendo, sabe, irmã, o pior momento da vida dele. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem a história, também não vou me estender muito, mas é interessante saber por que Paulo estava tão atribulado, né? A cidade de Roma era o império potência daquela época. E o Nero, ele tinha assim um temperamento muito maluco pela história, ele era meio intransigente, meio meninão, meio bipolar, e ele queria construir a Roma de novo. Ele achou que a Roma não estava legal, criou lá uma maquete muito grande de como seria a nova Roma. Mas só que para ele fazer a nova Roma, ele teria que destruir a atual. Então, como havia muitos cristãos neste momento, era um momento de muita cura, de muita salvação, de muita libertação, mas também era um momento de muita perseguição. Porque os cristãos, eles cresciam em número como uma erva daninha, né? Quanto mais enfermos, mais oprimidos vocês levavam lá, as pessoas levavam para os homens de Deus, eram curados, as pessoas saíam e espalhavam aquilo, ganhavam almas para Jesus e traziam mais pessoas necessitadas. Então crescia muito, 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 muito. Mas eles não faziam parte de um governo partidário de potência. Eles estavam ali em Roma, subjugados a Roma, e oravam para Deus mandar um libertador. Porque eles eram subjugados, né? Eles não podiam fazer os cultos assim ao ar livre, terem seus próprios templos. Eles faziam cultos assim subterrâneos, debaixo de casas, escondidos, né? Falavam que iam tomar um café, daqui a pouco vinha um, vinha outro, partiam um pão, comiam com outro. Mas eles estavam cultuando ao Senhor. Eles não tinham liberdade de expressão. Essa é a verdade, né? Não tinham liberdade de expressão. Então, se eles andassem nas ruas, haviam estátuas assim de mais de 4 metros de altura em cada quadra, e eles tinham que falar que aquele era um senhor, que era uma expressão grega chamada Kyrios, né? Kyrios. Eles tinham que se dobrar diante daquele Deus e dizer que era senhor deles. E os cristãos não faziam isso. E aí alguns que não faziam, era a ordem, né? E os soldados romanos já sabiam disso, tinham que pegar eles, levar ou para a arena para serem comidos por leões e divertir os grandes da plateia. Eles se divertiam comendo, os leões comendo pessoas, né? Em plena arena. Era um espetáculo, eles batiam palma. Não sei se alguém já viu o filme Os Lados, né? Na televisão. Aquilo ali retrata mesmo essa história, né? Eles davam as carnes dos cristãos vivos para os leões se alimentarem. Ou então, eram feitas tochas humanas, né? Penduravam os crentes na cruz, colocavam as perninhas assim amarradinhas, né? Naquele escopo, botava bastante palha, material que pudesse ser queimado, e acendiam. E as ruas, Aninha, ficavam assim iluminadas para que as pessoas pudessem passar com a morte, né, daqueles cristãos. Acendiam, né, aquelas tochas ficavam enfileiradas assim acesas. Gente, era terrível. Terrível, né? Muitos foram martirizados. E numa dessas situações, ele resolveu, o Nero resolveu pôr a culpa nos cristãos com o incêndio que ele promoveu. Ele mandou os seus soldados incendiar a Roma e mandou pôr a culpa nos cristãos. É história, gente, isso é história, e é verídica, uma história verdadeira, ocorreu no século 65 a.C., mais ou menos. Então, o que aconteceu, gente? Depois de Cristo. O que aconteceu? A gente vê os cristãos sendo pegos à força, né, para passar por essa moenda. E numa dessas pegaram Pedro. E Pedro foi para ser crucificado. E a história diz
que Pedro disse que não tinha dignidade para ser crucificado como Cristo. Então viraram Pedro de cabeça para baixo para ser crucificado, né? E aí pegaram Paulo e esconderam Paulo na masmorra, né? E a história diz que ele foi decapitado, né? Arrancaram o pescoço de Paulo. Mas antes disso, ele teve tempo para escrever algumas cartas para Timóteo, para Tessalônica, né? Para Corinto, algumas cartas ele escreveu para que as pessoas pudessem, para que ele tinha uma preocupação com as pessoas as quais ele tinha discipulado, ele tinha ajudado, igrejas que ele tinha aberto naquelas viagens missionárias que ele fez. E esse período, né, ele resolve escrever essa carta para Timóteo. Ele está muito, como a gente vai dizer assim, a palavra mais adequada, ele está muito delicado, emocionado, melindrado, ele está assim, sensível, ele está muito sensível, né? Vocês sabem bem que Paulo é um lindo, maravilhoso filósofo, um homem de reflexões, né? Ele, inclusive, na época em que ele estava pregando o evangelho, ele combateu as doutrinas dos estoicos, dos epicureus, que eram filósofos também na época, que tentavam provar a não existência de Deus. E Paulo foi um homem, né, que se levantou para combater as heresias desses homens. E Paulo era um homem da reflexão, considerado um dos maiores filósofos da Idade Antiga nesta época. E agora ele está preso e ele sabe que vai morrer. Vocês até devem ter lido aquela passagem que ele manda trazer a capa dele, os livros dele, manda trazer Marcos, porque ele havia tido um desentendimento com Marcos e ele agora queria se reconciliar. É interessante pensar sobre isso, né? Porque às vezes você pode ter assim, um pequeno desentendimento com uma amiga, alguma coisa que aconteceu lá atrás, e se você tiver o sentimento, né, de que Jesus está te preparando assim para te levar, você poder se lembrar de ter uma oportunidade de se reconciliar com aquela pessoa, né? Porque isso pode segurar a tua salvação. Paulo entendeu isto, né? Então mandou chamar o Marcos para que pudesse vir e ter com ele. Então quando ele escreve esta carta, ele ficou 3 anos ali, né, na cidade de Éfeso. E ele foi um homem, Onesíforo, membro desta igreja de Éfeso, que prestou muitos serviços à igreja. E Paulo observava, assim como nós, amadas, nós estamos em nossas igrejas, não é verdade? Nós temos os nossos pastores, talvez alguma de vocês seja pastora também, e observa o bom andamento da igreja. E sempre tem aquele que é muito dedicado, que é muito cumpridor, que é pontual, que faz as coisas direitinho, sem que você fique pedindo, que tem iniciativa, né? E que na hora, vamos fazer o evangelismo, ele é um dos primeiros que chega. Vamos fazer uma consagração, ele é um dos primeiros que chega. E Paulo observou que Onesíforo era assim, né? Ele estava sempre junto com a família, sempre presente nas reuniões, sempre presente nos trabalhos. E Paulo ficava observando tudo aquilo, né? Depois ele também observou algumas pessoas que não fizeram do mesmo modo. Ele também fez uma listinha lá em outras cartas, se vocês tiverem oportunidade de ler, né? Que foram intransigentes, né? Que abandonaram ele lá também. Ele fala sobre isso, né? Fui abandonado aqui, não vieram me visitar. Ele também observou isso. Mas ele também observou o Onesíforo, que foi exatamente o contrário, né? E no ministério de Paulo, enfrentou várias lutas que foram travadas ali. E aí ele observou, e aí a própria passagem que a gente leu está listando aqui algumas características lindas que ele observou em Onesíforo. Por exemplo, portador de alegrias. Por quê? Muitas vezes me deu ânimo, é a passagem que a gente leu. Portador de alegrias. Será que Onesíforo era um homem completamente alegre, nunca tinha luta, nem problema, nem dificuldade, só vivia nas melhores fases da sua vida? Claro que não, né, irmã? Ele tinha lá os seus problemas, ele tinha lá, de repente, as suas questões com o casamento, com enfermidades, com filhos, porque todo mundo tem. Mas Paulo falou, olha, ele muitas das vezes me deu ânimo, me botou para cima. Portador de alegrias. Essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa observar nessa fala, né?
animarmos umas às outras. Senhor, amém. Né? Dizer coisas boas. Colocar a pessoa para cima, vai ficar bem, vai dar tudo certo, aleluia. Jesus está contigo, nada vai te acontecer, né? Como aconteceu comigo na quinta-feira, quando eu estava lá no UPA, né, com meu filho passando muito, muito mal, e eu pedi socorro às minhas irmãs, porque eu estava tão aflita, mas eu chorava porque eu não conseguia acalmar o meu filho. Meu filho tem um sistema de nervo assim, muito abalado, e ele não consegue se controlar mediante uma dificuldade, né? Algumas irmãs aqui sabem como que meu filho é. E eu fiquei muito nervosa, menina. Eu comecei a chorar, né? Eu pegava a mãozinha dele e eu fazia massagem, porque ele disse assim: mãe, a minha mão está dormente, muito dormente, porque ele se contraía muito e a mão muito dormente, ficava pinicando. Aí eu comecei a fazer massagem, né? Aí eu esquecia de continuar. Mãe, para não, continua fazendo massagem na minha mão. Aí teve uma senhorinha, né, que estava do outro lado do UPA sentada, e ela estava me observando. Aí eu fiquei olhando, há um onesíforo lá. Ela chegou perto e disse assim: o que Elizinho tem? Eu falei: ele está muito nervoso porque ele está passando muito mal. Ela não titubeou, gente. Ela foi lá na recepção: vocês não estão vendo, não? Aquele menino está passando muito mal. Vocês não podem colocar ele na frente, não? Eu não me importo, não. Bota ele na frente. Aí eu chorei, porque não foi nem pela dor que eu estava vendo meu filho passar, mas eu chorei mediante aquele gesto, né? Fiquei emocionada de ver aquele ânimo, né? Uma portadora de alegria, alguém que estava sentindo a minha dor, que estava vendo o que eu estava passando, nem me conhece, não é verdade? Nem me conhece. E aí a menina imediatamente veio de lá, mandou um maqueiro, pegou meu filho, botou na maca, na cadeira, né? E já foi levando. E quando ele entrou no consultório, ele já foi vomitando. Ele estava realmente muito mal. Mas ele foi, assim, medicado imediatamente, não é? Já foi logo para o soro. E, assim, tomou a frente. Se não fosse aquela irmã, aquela mulher, né, que eu não sei se é irmã, mas acredito que seja, porque tem um comportamento lindo, né, um onesíforo, alguém que, sabe, dá ânimo, vamos para frente, vamos que vamos ajudar, vamos botar para cima, porque a gente às vezes sente a dor, a gente vê a pessoa e consegue se sentir no lugar dela. Essa sensibilidade, né, é o que Paulo diz aqui que o onesíforo tinha. A sensibilidade de sentir o que aquele homem de Deus, o Paulo, estava sentindo, né? Essa é a primeira. A segunda é portador de consolação. Em tempo de acusação, não se envergonhou das minhas prisões. Ele poderia pensar, né, Aninha? Ele está preso? Com certeza ele está devendo à justiça. Por isso que ele está preso lá. Às vezes, irmãos, pasmem vocês, às vezes dentro do nosso meio cristão, nós temos pessoas que na hora que a gente passa por uma situação de uma intriga, de uma acusação, ao invés de procurar averiguar os fatos para saber de fato o que aconteceu, logo levanta e acusa, né? E se posiciona contra nós e se junta àquele grupo que está contra nós, e a gente fica meio que sozinha, né? Poxa vida, e você fica sofrendo acusações injustas porque você tem consciência de que você não fez aquilo. E naquele momento, tinha muitos que estavam contra Paulo. Falei ainda agora, né? Muitos me abandonaram. Ele se sentiu abandonado. E olha que ele foi o homem que mais fundou igrejas. Se as igrejas existiam naquele momento, foi porque Paulo foi usado por Deus para abrir igrejas. E hoje nós temos aqui, 13 cartas que foram escritas por ele. Ele é uma das conversões mais importantes do cristianismo, é o apóstolo Paulo. E esse menino, né, o onesíforo, ele não se envergonhou de Paulo por ele estar nas prisões. Não, vou lá visitar ele, vou estar com ele, vou levar palavras de ânimo, vou dizer para ele que Deus está com ele, e mesmo não sabendo se ele vai sair ou não de lá, quem sabe os momentos que ele está lá antecedem a sua morte, mas eu não vou deixar isso acontecer ele sozinho, vou estar lá junto com ele, né? Vou ajudá-lo. Quantas vezes, né, a gente passa por uma situação parecida como essa. A irmãzinha sabe que o filho que saiu poderá não voltar para casa e poderá até já estar morto, mas a gente não cessa de orar, de estar lá junto com ela, dando esperança,
né? Vamos orar para Jesus trazer, mesmo que já esteja até morto, mas a gente quer que a pessoa se sinta bem, com esperança, fortalecida, porque quando chegar na hora, né, que ela se deparar com aquela notícia ruim, ela estará forte, abastecida de ajuda, de comunhão, né? Então o Onesíforo, ele se posicionou na hora só, mesmo você preso, eu tô aqui, tá? Pode falar o que você precisar, o que você quer que eu pegue, o que você quer que eu traga para você. Se você quer uma palavra, uma oração, uma água, algum alimento, eu tô aqui, ó, pode me chamar, pode contar comigo. Aleluia, aleluia. Meu filho todo sujo, irmãos, todo sujo. Evacuou a roupinha toda, né? E eu falei assim, gente, eu não posso chamar um Uber, porque o Uber não vai deixar ele entrar no carro desse jeito. E na mesma hora, a irmãzinha Miriam, né? Não, Denise, eu vou aí te buscar, pego ele, pra levar pra casa. Prazer. Com todo prazer, né, Aninha? Porque assim, a gente já estava assim, no final do dia, estressados, cansados, com fome, sem banho, 9h pouca da noite. Te lembrou, amiga. Do outro lado, né? Te lembrou. Para levar ele para casa, eu teria que andar um pedação a pé, perigoso, né? Perigoso. Mas o Senhor levanta. Amém. Ele abençoa. Ele vai pôr alguém lá na sua porta que vai dizer assim, você precisa de alguma coisa? Você quer que eu fique aqui um pouquinho mais com você? Né? Você nunca fica sozinho, não é verdade? É verdade. Às vezes você está numa situação tão difícil da tua vida que você... já está indo. Tá. Vai com Jesus. Amém. Que você assim, poxa vida, não tem jeito, não vai dar certo, e daqui a pouco o telefone toca, Deus toca em alguém, manda um zap para você, toca a campainha da sua casa, porque tem um Onesíforo lá na brecha para ser usado, né? Amém, diante de Deus pela tua vida. Que Deus levante mais e mais Onesíforos aqui hoje nesta tarde, né, gente? E amizade a toda prova. Pagou um preço alto para rever o amigo e pastor. Antes, quando veio a Roma, diligentemente procurou e me achou. Aí eu fico pensando, conjecturando, né, o que ele teve que enfrentar para ele poder ir lá aonde estava Paulo. Porque a Bíblia colocou uma expressão aqui, ó, diligentemente, vigiando, atento. Né? Buscou os meios para poder ir, pode ter se aborrecido, ele pode ter tido algum contratempo, mas ele se manteve sóbrio e insistiu, né? Não vou desistir, eu vou lá visitar meu amigo. E ele só era um membro da igreja. Segundo a história aqui, eu não sei se vocês perceberam, ele não era amigo de Paulo chegado. Olha só, gente, às vezes, amada, da onde você não espera, vem uma pessoa e se mostra na tua frente. Aí você fica até meio constrangida, porque você diz assim, nossa, a gente nunca teve essa experiência de sermos íntimas, né? Mas você veio prestar-me socorro. Amém. E você fica assim, nossa, que é isso, né, gente? Caramba, que bondade, que afinidade, que amor, que empatia. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Glória a Deus. E servo fiel. Quanto muitos queriam ser servidos, Onesíforo resolveu servir ao líder, né? Quantos serviços me prestou em Éfeso? Ele era membro da igreja. E ele fazia tudo que era para fazer. E não buscava galardão, não buscava ser reconhecido, não queria o nome dele lá inscrito. Ele fazia porque ele era membro, ele era um servo, né? E a gente está aqui para ser servo mesmo. Verdade. Então ele é uma referência de verdade, não é verdade? E assim, marido e pai exemplar, saúda a casa de Onesíforo. Um bom líder influencia toda a sua família no serviço e na obra de Deus. Ele era um discípulo do verdadeiro amor. Né? Porque ninguém pode marcar beneficamente ao ponto de ser elogiado em uma carta se não for movido pelo sentimento do amor, gente. Por que Paulo escreveria isso que ele escreveu aqui? Por que Paulo faria essa referência que ele está fazendo aqui se esse rapaz, se este homem não fosse tão importante? Né? A Bíblia diz em Romanos 15:4 que tudo que está escrito aqui foi escrito para o nosso ensino. Foi tudo escrito para nos ensinar. Então, se essa passagem está aqui, é porque o Senhor quer que a gente aprenda com o Onesíforo, né? Vamos desenvolver essas mesmas qualidades. E aí,
para fechar essa palavra, eu trouxe aqui uma dinâmica que eu gosto muito de fazer quando eu falo sobre isso, porque assim, amadas, quando nós temos a palavra de Deus em nós, quando nós nos convertemos e damos vazão ao ensino da palavra, aquilo que verdadeiramente a gente aprende quando a gente vai à escola dominical, com as pregações, e a gente vai se abastecendo de palavra de Deus, a gente vai criando em nós um sentimento de maturidade espiritual para a gente poder vencer as dificuldades da vida. Porque assim, a notícia boa é que as aflições, elas nunca vão deixar de existir. Não é verdade? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Então a gente nunca vai ficar sem aflições. Você vai sair de uma luta, mas se prepara que você vai entrar em outra. Aí você fica assim, ai que bom, isso já está resolvido. Mas amanhã vai aparecer outra coisa. A gente está sempre numa aflição. Observaram isso? E é com essas aflições que a gente vai crescendo, vai amadurecendo. Então, essa água, ela tem uma representação para nós. Ela representa a palavra. Quando você se joga nela e se delicia, porque a palavra de Deus sacia a nossa sede, né? Quando você lê, você sacia a sua sede. E aqui eu tenho 4 tipos de crentes, ó. É pena que o giz quebrou, mas dá pra fazer com isso. Eu tenho 4 tipos de crentes, tá? Eu tenho o crente giz, eu tenho o crente isopor, o crente potinho e o crente esponja. Qual desses crentes nós somos? Eu te garanto que tem um onesíforo aqui. Essa é a boa notícia. Mas temos 3 casos aqui em que são para nós aprendermos e não sermos. E não sermos, tá? Então eu vou começar pelo crente isopor. O crente isopor, observa que o isopor, você coloca ele na água, ó, ele não afunda e também não absorve, né? A água não faz diferença na vida dele. Então, este tipo de crente, ele representa aquela pessoa que está no evangelho, que vai aos cultos, está na igreja, entra e sai, mas não acontece nada com ele. Ele não absorve nada, Aninha, ele não aprende nada, ele é um menino constante, levado por qualquer rodimento de doutrina, aprendeu, não aprendeu, e assim, vem uma luta, vem outra, e ele vacila sempre, sai da igreja, daqui a pouco ele volta, depois ele sai, depois ele volta. Ele não absorve a palavra não penetra. E talvez vocês estejam pensando assim, poxa, irmã Denise, fulana de tal, conheço, é assim, é minha amiga, eu estou sempre falando para ela, fulana, quando é que você vai crescer, fulana? Quando é que você vai deixar de ser assim? Recebe a palavra, cresça na palavra, absorva a palavra, mas não tem jeito. O crente isopor não consegue. Depois tem também o crente giz. O crente giz, ele tem uma diferença do isopor. Observa, ó. Ele absorve, tá? Ele afunda, ele se enche. Veja bem, ele se enche. Olha, tá se enchendo até agora. Não sei se vocês estão observando que tem, né, uma coisinha subindo, as borbulhas estão subindo. Ele absorve toda a água. Mas, quando você vai levantá-lo, ele está cheio, chega a ficar inchado, mas ele não consegue compartilhar. Observe que secou, ó. Está seco de novo. Está cheio d'água, mas está seco. Esse crente é o crente egoísta. Ele recebe as coisas, Deus o abençoa por misericórdia, ele recebe palavra, ele recebe unção, mas ele não consegue ajudar ninguém, ele só pensa nele mesmo. Sabe, gente? É muito triste ser um crente egoísta, né? Ele não consegue orar pelas pessoas, ele não consegue abrir o bolso pelas pessoas, ele não consegue visitar as pessoas, ele não consegue dar uma palavra para a pessoa. Ele, pelo contrário, ele quer ser o seu centro. Ele quer que você pense nele, que você elogie ele, que você dê uma função para ele, que você dê o microfone para ele. E se você não o valorizar, ele fica de mal com você. Fulano
fulana, irmã Solange, né Solange? Irmã Solange não me dá oportunidade. Ela sabe que eu sou mulher de Deus, mas ela não me chama. Crente giz. Ele recebe a palavra, ele pula, ele vibra, ele até fala mistério e tal, mas ele quer que você o enalteça, ele quer que você o observe, né? Que você o chame para dar palavra, que você o chame para cantar. Esse é o crente giz, né? Tem também, gente, o crente potinho. O crente potinho, o que acontece? Ele vai para a igreja, ele se armazena, ele vai se encher. Vai se encher. Mas esse crente é um crente preocupante também pelo seguinte, ele até ajuda as pessoas, tá vendo? Ele ajuda, ele tem água para dar, mas ele esvazia muito rápido, porque ele não mantém a vida espiritual dele pela devocional, pela palavra, pelo louvor, pelo jejum, pela oração, pela madrugada orando. Ele está sempre vazio. Quando que ele se enche, Aninha? Quando ele vai ao culto na igreja, porque ele acha que ele só se enche lá na igreja. São os crentes de domingo, né? Eles vão para a igreja, bate palma, levanta a mão, aleluia, sai do seu lugar, abençoa a outra, ele vai lá, abençoa, tá desvaziando o potinho, né? Vai lá, ora pela outra, e abraça, e ministra, e tal. Aí quando sai dali, né, ainda tá com um pouquinho. Na segunda-feira, ele não lê a Bíblia, não busca Deus, não ora, não faz nada. Volta para ativa sem nenhuma devocional. Aí vai desvaziando. Aí ele fica ansioso para que chegue domingo. Aí domingo ele vai se encher de novo. Só que assim, nós que estamos amadurecendo em Cristo, nós entendemos que a gente pode até sobreviver à fé sem igreja, se houver uma necessidade. Porque na igreja nós comungamos, mas a nossa vida espiritual, nós é que somos responsáveis por ela em nossa devocional diária. Na oração de madrugada, na leitura da Bíblia, não é verdade? Na busca pelo Senhor em nossos privados, Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? Ora ao teu pai em secreto, que aí ele vai te recompensar. Aleluia! Então o crente potinho também não é uma referência boa, né? Ele não pode se encher só nas reuniões. Ele não pode esperar que na escola dominical e no culto à noite ele vai ficar totalmente pronto e nunca mais vai precisar. Não, a nossa vida diária, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, Romanos 12, 1 e 2, né? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este mundo. Aí a questão do não se conformar. Não achar que domingo é suficiente, né? Mas transformai-vos pela renovação. Como é que você se renova, né, Aninha? A água, quando ela vai caindo, mas ela não para, porque vem outra. Ela continua caindo. É uma renovação todo dia. Aquela que foi nunca mais retorna. Nunca mais passa por ali. Amém? Compreenderam? Então nós somos renovados pela palavra quando nós todos os dias a lemos, aplicamos em nossa vida, nos posicionamos e mais uma vez intercedemos, e mais uma vez jejuamos, e mais uma vez compartilhamos, porque também o compartilhar significa que você também está crescendo, não é verdade? Porque a gente compartilha porque a gente tem, e se eu vou compartilhar eu preciso ter, então automaticamente eu vou buscar mais. Então isso é um incentivo para eu estar sempre buscando. Então, agora eu tenho um crente que é o crente esponja. O crente esponja, ele é cuidadoso, né? Ele vai recebendo a palavra de Deus aos poucos, ele vai crescendo devagarzinho, mas ele também mergulha. E quando ele mergulha, observe que ele fica abarrotado, né? De bênção, de unção, de presença de Deus, do Espírito Santo, e ele está sempre buscando, ele não se conforma de ficar um dia só buscando, 2, 3 dias sem buscar, mas ele busca todos os dias, porque a alma dele tem sede, tem fome de Deus, então todos os dias ele sente aquela necessidade. Eu estava até compartilhando isso na escola dominical com as minhas meninas, quem foi que escutou o áudio, né? Eu falei assim, que às vezes eu estou tão cansada,
tão cansada, amadas, pelo dia, porque eu trabalho, eu sou secretária de uma escola, né, com quase 500 alunos, faço faculdade e trabalho à noite dando aula em seminário, cuido da minha casa, tem meu filho que precisa de mim. Então, às vezes, o dia a dia me deixa assim tão cansada. Aí eu deito, né, e vou, Senhor, me dá uma noite de paz. Ô, glória. Aí eu penso assim, vou direto, mas quando chega naquela hora que eu tô acostumada a orar todo dia, não tem jeito. Eu acordo. É pontual. Né? E aí o corpo tá cansado, as lombares, eu tive chikungunya há pouco tempo, ainda tô um pouquinho nela, então assim, as lombares assim, mas aí até Aninha, eu viro pro outro lado e tento dormir, olha a rebeldia, eu tento dormir e viro pro outro lado, mas o sono não vem, e o Espírito Santo fala assim, deixa de ser preguiçosa e levanta, porque tenho que orar, é uma necessidade que a minha alma, meu espírito tem de Deus. Aí eu levanto, eu já tenho até minha cadeirinha, né? Já mostrei para as minhas meninas, tem minha cadeirinha que eu sento nela com meus pedidos de oração e vou orar. Então, não adianta eu ficar um dia sem orar porque eu amanheço mal-humorada, fico nervosa, fico triste, arrependida. Por que eu não levantei me sentindo mal? Porque eu tenho essa necessidade, né? Eu faço aquilo porque eu realmente preciso, não tem jeito, é Deus na minha vida. E aí, quando a gente se enche, o que acontece? Você tá cheio de Deus para abençoar. Você vai ser um onesíforo, né? Vai dar palavras de ânimo, vai confortar, vai abençoar as pessoas. E aí, você começa a dar, né? E de você vai saindo a unção, a graça, a unção, a graça. Só que assim, como você é uma pessoa que diariamente busca o Senhor, por mais que você dê, você nunca para de dar. Aleluia. Porque na esponja, pode observar, nunca para de sair água. Eu estou apertando ela o máximo e ela continua saindo, tem para dar. E quando eu sinto, né, que eu tenho que dar, eu corro para os pés do Senhor de novo, vou buscar mais. Quando você sente, né, que as suas forças estão assim meio que acabando, você, não, eu tenho que correr para a fonte, eu tenho que buscar mais, eu preciso mais de Deus, então eu vou lá. Mas aí o Senhor sabe que eu preciso abençoar, aí Ele coloca pessoas para eu abençoar na brecha. Ele sabe que eu estou na brecha, que você está na brecha, que você está na brecha. Então olha só, você vai ter que botar essa bênção para fora. Então eu vou botar pessoas na sua frente. E aí você vai lá, e olha, você abençoa, e você abençoa, e você abençoa, e você não para de abençoar, você continua abençoando, enfim. Crente esponja. É o que nós somos. Aleluia. Né? Crentes onesíforos, né? É o que nós somos. Que essa palavra possa ficar assim no seu coração. Amém. Que você nunca se esqueça disso, né? Amém. Às vezes você pode não ser reconhecida lá no data show ou nas escritas lá, nos documentos, oficialmente, mas no ministério de Deus, o seu nome tem honra. Amém. Você é honrada. Glória a Deus. Aleluia. Lá diante do trono do Senhor, você tem sua honra. Papai do céu olha para você e diz assim, não, fica tranquila que o seu nome está aqui na minha lista. Amém, e eu não me Jesus. esqueci de você. Amém. Você é uma pessoa que está sempre na brecha por alguém, então eu jamais vou me esquecer de você. Glória a Deus. Aleluia, né? Eu contei assim para encerrar, ainda bem que eu não estou com ela. Uma experiência, né, linda que eu vivi no encontro passado, que eu levantei de madrugada para orar numa das minhas devocionais e eu tinha tido uma conversa com a minha filha, né, e ela tinha falado assim, mãe, ora por mim, porque Bruno fez a inscrição para um curso e provavelmente ele será transferido, mas ele tem 3 opções, ou São Paulo, Taubaté, ou Brasília, ou Goiás, não lembro, ou Manaus. Então ora para Jesus fazer a vontade dele, porque esta pode ser a chance de eu ir mais para perto de vocês, né? Taubaté é mais perto, ela está lá no Rio Grande do Sul. E eu comecei a orar, irmãs, mas eu orei assim, de uma forma, sabe? Senhor, Senhor, aí eu falei assim, mas com muita liberdade com o Senhor, sabe? Presta bem atenção, com muita liberdade. Eu falei, Senhor, Tu me destes a minha filha, criei-a com tanto amor na Tua palavra, sempre muito amigas, eu e ela, muito amigas. E agora, Senhor, o Senhor faz ela se casar com uma pessoa que a leva ela para longe de mim, Senhor.
poxa, meu pai, tudo bem que ele é um homem de Deus, tudo bem que ela está fazendo a tua obra, mas por que ela ir para tão longe, né? Todas as mães que eu conheço, minhas amigas, estão com seus filhos perto. Olha a minha oração com Deus. Não foi com amigas, não, foi com Deus. Né? Quando você tem que falar qualquer coisa, você tem que falar exatamente com Deus. E naquele momento eu falei, Senhor, esta é a sua chance, Senhor. Traz ela para perto. Coloque ela aqui pertinho em Taubaté, aqui de carro, 5, 6 horas de carro, de avião, é 1 hora, Senhor. E eu orei, irmãos, de todo meu coração. Na mesma hora, eu sempre estou com o meu celular na mão, por causa do nosso grupo, né? Que eu gosto de orar também individualmente no grupo com algumas guerreiras de oração. E aí eu vi quando uma irmã mandou na hora, irmãs, um áudio para mim. E eu tenho o maior cuidado de ouvir áudio de madrugada para não acordar meus familiares que estão dormindo. Eu botei logo no ouvido, que aí abafa o som, né? E ela dizia assim, Denise, o Senhor acabou de dizer para mim que o que você está orando, Ele vai conceder, mas Ele vai fazer a vontade dEle. Nossa. Aninha, e eu ainda disse assim, Senhor, este encontro agora de julho, traz a minha filha, ela não tem condições de pagar essa passagem, nem eu. Mas traz, Senhor, tu podes usar alguém, tu podes fazer com que ela ganhe esta passagem e tal. E eu nem sabia, né? Foi surpresa. Deus tocou no coração de uma irmã conhecida nossa. Essa irmã entrou em contato com a minha filha e pagou a passagem dela de avião, amada. E a minha filha veio para minha casa na véspera do evento. E eu fiquei... né? Então vocês observem que Deus ele faz a vontade dele quando você ora, né? E entrega nas mãos dele. Ele entrega, né? E aí ela veio para o encontro. Deus realmente fez. E aí há pouco tempo eu recebo a notícia, né? De que o Senhor deu à minha filha a transferência, mas só que para Manaus. Mais longe. Né? A vantagem é que nós ficamos pesquisando, conversando muito, todos os dias eu tenho conversado com ela, né? Porque ela está gerando muitas expectativas em Deus. E aí a vantagem é que, quando eu ia para o Rio Grande do Sul ver a minha filha, a gente viajava 2 horas de avião e 7 de ônibus. Qual é a cidade? Santiago de Santa Maria. Nossa, Santa Maria. Santa Maria. Só que é uma cidade interiorana, né? De Santa Maria para lá, 3 horas. Então, assim, de Porto Alegre a Santa Maria era 4 horas e de Santa Maria até lá 3 horas. Então, 7 horas. A vantagem dela estar em Manaus é que a casa onde ela alugou para morar, ela fica a 20 minutos do aeroporto. E de avião para Manaus é 3 horas e meia. Mais vantagem. Então é mais vantagem para eu, né, chegar até ela, e a passagem também é mais em conta. Nós estamos fazendo um monte de pesquisa lá, né? A vantagem é mais em conta também a passagem. Eu lhe perguntei porque eu sou gaúcha. Eu sou de Pelotas. Que legal. Viu? Que legal. Mas eu estou agora praticamente carioca, né? Que estou há 49 anos aqui. Eita! Então, irmãs, eu agradeço aí, né, a atenção de vocês. Recebam essa palavra no coraçãozinho de vocês. Vamos ser crente esponja, né? Onesíforos, que possam abençoar umas às outras. E que nós possamos estar na brecha para sermos usados por Deus como onesíforo, né? Sempre dispostos a abençoar alguém, a sermos bênção na vida de alguém, porque Deus está sempre querendo usar alguém. Aleluia! E nós não somos egoístas, nós adoramos, nós gostamos de ajudar, gostamos de estar na brecha, né? Deus tem me ajudado muito, Deus tem usado muitas pessoas para me abençoar, mas eu também tenho sido canal de bênção para muitas pessoas. Amém? Então, Aninha, muito obrigada por essa oportunidade. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês e essa palavra possa ficar, né? E se vocês puderem também possam compartilhar, né? Nas igrejas de vocês, falar sobre esse personagem chamado Onesíforo, compartilhem isso, né? E levem esta mensagem também, porque ele não é um cara conhecido, mas ele tem uma lição extraordinária para nós. Amém? Amém. Deus abençoe.